O torcedor do Palmeiras tem motivos para estar otimista em relação a Tati Castellanos? No vídeo de hoje do canal do Nicola a gente responde a essa pergunta. Falamos também a respeito de Diego Costa. Negociações avançaram com o Corinthians e a terça-feira pode ser decisiva. Bora falar ainda sobre o São Paulo, com categorias de base voando. Para completar informações importantes sobre o futuro de Nathan Silva, zagueiro do Atlético Mineiro, Arrascaeta renovou seu contrato com o Flamengo. Boa notícia para o torcedor rubro-negro. Tem ainda novidades importantes sobre o Peixe e o pagamento de dívidas. Guerreiro vai voltar ao Brasil ou deve ir para outro lugar? Isso e tudo mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, muito legal ter vocês por aqui. Antes de qualquer coisa, deixa eu só agradecer pelas grandes audiências nos vídeos, nas lives e também nos programas. Muito obrigado a todo mundo. Se você é novo por aqui, gostaria de te convidar a assistir ao vídeo até o fim. Se curtir, não esqueça de deixar like e de se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se para saber as últimas do mercado, transferências, bastidores e muito mais. Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma última dica importante. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira do Liverpool, do Barcelona e do Chelsea, entre outros clubes. Por que a 1xBet é tão bacana? Eu falo sempre para vocês, porque ela permite que você aposte todo santo dia. Hoje, terça-feira, por exemplo, tem boas alternativas em competições internacionais, Copa São Paulo de Juniores e também outros esportes. Sempre lembrando que eu vou deixar o link no comentário fixo, você acessa, faz seu cadastro e assim que fizer o primeiro depósito usando o cupom Nicola, tem 100% de bônus no valor daquilo que você colocou em dinheiro. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação vem do jornal The Sun, que afirma que o São Paulo tem interesse na contratação do Diego Costa. De acordo com os ingleses, São Paulo e Corinthians disputam o ex-centroavante da seleção espanhola, mas não existe a menor chance de o São Paulo contratar o Diego Costa. Consultei uma fonte minha do São Paulo e a pessoa tratou essa notícia como um grande delírio. Daqui a pouco eu falo mais sobre o Diego e a proposta feita pelo Corinthians. Seguindo com o giro de notícias, bora contar que o Guilherme, lembra dele? Atacante que era do Grêmio, fez enorme sucesso no esporte. Ele vinha sendo comentado como possível reforço para o Cruzeiro, até porque ele está deixando o Al Faisaly, time da Arábia Saudita, mas a possibilidade dele vir para o Brasil está completamente descartada. Ele rompeu seu contrato na Arábia Saudita já com um acerto para jogar num time de Dubai. Seguindo com as informações de mercado, bora falar que o Vasco desistiu de fato do Pedro Raul e agora tem tratativas com o Getúlio, que tem 24 anos de idade, jogou a temporada passada pelo Avaí, foi o artilheiro do time na Série B, 7 gols marcados. O Getúlio pertence a Tombense, time de Minas Gerais. Bora falar também sobre o Vasco da Gama, que está negociando o goleiro Lucão com o Red Bull Bragantino. A tendência é que ele rescinda o contrato com o Vasco nessa terça-feira para assinar com o Red Bull, o time de Bragança Paulista, que também pretende anunciar nessa terça-feira a contratação do Sorriso, informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola. Bora fechar o giro de notícias com a informação que eu contei em primeira mão no programa do Nicola dessa segunda-feira a respeito do Palmeiras e do Internacional. O Inter procurou a Federação Paulista de Futebol para reclamar da presença do Jonathan e do Hendrick, dois atletas que foram importantes na vitória do Palmeiras por 2-1, mas que ainda não haviam cumprido 10 dias de quarentena. O Inter alega que o regulamento trata bem claramente a respeito disso. A Federação Paulista foi consultada e me contou que esse assunto foi destinado ao comitê disciplinar, mas está completamente descartada a possibilidade de o Palmeiras ser eliminado. O comitê não tem essa capacidade, o máximo que pode acontecer é a aplicação de uma multa. Bora falar agora sobre Fábio, goleiro de 41 anos de idade, um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro. Ele pode continuar em Minas Gerais, mais especificamente em Belo Horizonte. Mas calma, torcedor do Cruzeiro, não é para jogar no rival Atlético Mineiro. O América abriu conversas com o Fábio e pretende anunciá-lo nos próximos dias. Fábio, que não ficou no Cruzeiro por uma decisão de Ronaldo Fenômeno, o novo dono da Raposa, e ele pode substituir o Matheus Cavicchioli no América. O Matheus foi constatado com um problema cardíaco. Jailson também tem conversas com o América, mas a tendência é que seja contratado ou um ou outro goleiro, até por causa da idade de ambos. Só para completar, contar que o Raul Cáceres, que era do Cruzeiro, está se acertando com o América e o Coelho também está de olho em Wellington Paulista, que está deixando o Fortaleza.
Bora falar agora sobre o futuro de Guerreiro, centroavante de 38 anos de idade, que já passou por Internacional, Corinthians e Flamengo. Vários de vocês têm me perguntado nos últimos dias se ele poderia jogar em algum clube brasileiro. Ontem mesmo, por exemplo, quiseram saber se tem chance de o Guerreiro jogar no Corinthians, nome descartado. Já haviam me perguntado sobre o Ceará, sobre o Vasco da Gama, entre outros clubes. É pequena a chance de o Guerreiro vir jogar no Brasil. Isso porque a avaliação, o custo-benefício dele é considerado ruim pelos times nacionais. Tem muita gente precisando de 9, mas a pedida do centroavante de 38 anos de idade, que tem convivido com vários problemas no joelho, é considerada muito ruim, muito alta. O Guerreiro que não joga desde 7 de outubro, quando atuou pela seleção peruana nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Existe inclusive a possibilidade de o Guerreiro voltar para o país dele, para o Peru, e o Alianza Lima é uma das alternativas. Bora falar um pouquinho agora a respeito do Santos com novidades positivas. O presidente Andrés Rueda anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo com o Barcelona em relação a uma dívida de 3 milhões de euros que poderia custar uma punição para o Peixe na FIFA. Esses 3 milhões de euros, só para explicar, eram cobrados desde que o Gabigol se mudou para a Inter de Milão, sem que o Santos apresentasse ao Barcelona a possibilidade de cobrir a oferta. Só para lembrar, quando o Neymar é vendido para o Barça, ficou combinado que o Gabigol teria a prioridade de compra para o Barcelona. O presidente da época do Santos ignorou essa preferência, vendeu o Gabigol à Inter de Milão e nem consultou o Barça, que foi à justiça e conseguiu essa promessa de pagamento de 3 milhões de euros. O Santos, para não ter de pagar grana, até porque está sem condições financeiras, acabou oferecendo a preferência de compra do zagueiro Kaique e do atacante Ângelo. O Barcelona topou e esse deixou de ser um assunto na FIFA. Assim como vários outros assuntos dos últimos meses, desde que o Andrés Rueda assumiu a presidência do Peixe, vários assuntos foram pautados e resolvidos. Negociação com o Atlético Nacional pelo Felipe Aguilar, a questão envolvendo o Bruges e o Luan Pérez, o Achipato por Soteldo, Krasnodar pelo Cueva, além das questões envolvendo a Doen, Giuliano Bertolucci, dívidas trabalhistas e tributárias. Bora te ajudar a entender agora o que existe de verdade nessa história de que Nathan Silva, zagueiro do Atlético Mineiro, está de malas prontas para jogar no Tigres do México. De fato, o Tigres acaba de perder o Salcedo, que virou reforço do Toronto FC. E o Tigres também fez 2 investidas recentes em atletas que atuam no Brasil. A primeira delas no Nino, zagueiro do Fluminense, 5 milhões de dólares. O Fluminense acabou considerando o valor baixo. Depois ofereceu 8 milhões de dólares para levar o Léo Ortiz do Red Bull Bragantino. O time de Bragança topou vender o atleta, mas o Léo Ortiz preferiu continuar no Brasil com medo de ir para o México e deixar de ser convocado para a seleção brasileira. Quando o nome do Nathan Silva foi atrelado a um clube mexicano, todo mundo imaginou que seria o Tigres. Mas consultei um dirigente do Galo e ele me assegurou que existe 0 proposta do Tigres. Inclusive ele respondeu da seguinte maneira às várias especulações que envolvem o nome do Nathan Silva nos últimos dias. Abre aspas. Estou curioso para saber cadê todas essas ofertas que nunca chegaram. Fecha aspas. Posso te contar que apesar da resposta irônica, a Fiorentina foi aquela que mais demonstrou interesse na contratação do Nathan Silva. A Fiorentina chegou a esboçar uma proposta, embora não tenha apresentado números finais, quis entender as condições do negócio e o Atlético deixou claro que topa vendê-lo, desde que seja por condições bastante interessantes e no momento seguinte, assim que vender o Nathan, já vai buscar um substituto para ele. E a Arrascaeta acaba de renovar seu contrato com o Flamengo. O anúncio deve ocorrer ao longo dessa terça-feira. Excelente notícia para o torcedor rubro-negro e também para o Arrascaeta, que andava angustiado há pelo menos uma temporada. O Flamengo não confirma o percentual que está comprando do Defensor. A informação que vem do Rio de Janeiro é de que essa compra vai ser feita por algo na casa dos 2,5 milhões de euros por 10% dos direitos econômicos. O Defensor, o Arrascaeta e seu empresário Daniel Fonseca cobravam que o Flamengo fizesse a compra dos 25% que ainda pertenciam ao Defensor. Só que esse negócio custaria algo na casa dos 5 milhões de euros, o que tornaria a aquisição do Arrascaeta inviável. O Arrascaeta foi comprado por 18 milhões de euros, que equivaleram a 70% dos direitos econômicos. Se o Fla paga mais 5 milhões de euros nos 25% finais, a operação total ficaria em 23 milhões de euros e dificilmente o Flamengo conseguiria vender o atleta por esse valor.
De qualquer forma, existem algumas cláusulas no contrato firmado entre o Flamengo e o Defensor que permitem a aquisição de outros percentuais de acordo com o aproveitamento do Arrascaeta com a camisa rubro-negra. Arrasca que vinha pressionando o Flamengo a fazer essa compra, até porque ele e o Daniel Fonseca vão ficar com uma porcentagem dessa operação final. Só para arrematar, o Arrascaeta assina até 2026, ganha um considerável aumento salarial e sua multa rescisória também será bem maior. Bora falar agora sobre Diego Costa, que pode se tornar muito em breve reforço do Corinthians. Por volta das 11h30 da noite, uma fonte importante que eu tenho dentro do Timão me assegurou que as conversas ao longo da segunda-feira foram bem produtivas e positivas. O Corinthians apresentou um projeto, Diego Costa gostou, o Diego Costa pediu 2 anos de contrato, o Corinthians concordou, faltam agora detalhes relacionados ao salário. Diego Costa fez uma pedida alta, o Corinthians ofereceu menos, Diego Costa topou baixar, o Corinthians melhorou um pouquinho, mas ainda faltam alguns números para que esse ajuste final seja concretizado. Nada, de acordo com essa minha fonte corintiana, que impeça que o acordo saia nas próximas horas, talvez ainda nessa terça-feira. O Corinthians tem no Diego Costa seu plano A, B e C, especialmente depois que as negociações com o Cavani e com o Suárez foram descartadas. Vários outros nomes surgiram nos últimos dias ou nas últimas horas. Falaram em Guerreiro, em Lucas Alário, entre outros nomes. Todos descartados. O Diego Costa é o grande objetivo do presidente Duílio Monteiro Alves. Ele já conseguiu a rescisão do seu contrato com o Atlético Mineiro. Não haverá cobrança de multa rescisória, como se temia. O Corinthians deixou bem claro que se tivesse de pagar qualquer compensação financeira ao Galo, não teria interesse na contratação do atleta. Agora, com o Diego Costa livre no Brasil, a tendência é que esse acordo seja fechado muito em breve. Só antes de mudar de assunto, mais 2 informações sobre o Corinthians. O Ivan, goleiro da Ponte, informação que você soube primeiro aqui no canal do Nicola, é esperado nessa terça-feira no Corinthians para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O Corinthians vai desembolsar cerca de 8 milhões de reais de forma parcelada para ficar com o jovem goleiro da Ponte Preta. E a última, o Siston, técnico que dirigiu o Corinthians na Copinha Sub-20, foi demitido. O trabalho dele era mal avaliado, até porque ele veio na época de Carlos Brasil, o ex-gerente de futebol da base, que foi trabalhar no Vasco da Gama. De todos os funcionários indicados pelo Brasil ao Corinthians, só restou um, o Prosperi Paoli, que é o coordenador metodológico das categorias de base. Bora falar agora sobre o São Paulo e se as coisas não vão muito bem no profissional, faltam reforços para o ataque, Rogério Ceni não conseguiu a contratação de vários nomes indicados, o Soteldo parece descartado, mas nas categorias de base, mais especificamente na Copa São Paulo de Juniores, as coisas vão muito bem. O Tricolor venceu o Vasco por 4-2 na noite dessa segunda-feira e garantiu classificação para as quartas de final da Copinha. O Tricolor, inclusive, tem 6 jogos, 6 vitórias, 100% de aproveitamento e a perspectiva de vários torcedores de que muitos atletas desse atual elenco poderão ser aproveitados muito em breve no time de cima. Um dos mais elogiados é o técnico Alex, que faz sua primeira experiência como treinador, tem montado um time bastante regular, que é ofensivo sem sofrer tanto defensivamente. Queria citar alguns dos destaques. Na vitória por 4-2 contra o Vasco, o nome da partida foi o Maioli, que marcou 2 vezes. O Thales Vander e o Vitinho completaram a vitória. O Pedrinho também é muito bom jogador. O Juan, que já havia subido para o elenco profissional, é outro jogador super elogiado. Enfim, várias alternativas boas aparecendo de Cotia. A tendência é que o São Paulo possa ter soluções caseiras e, mais do que isso, possa resolver seus problemas financeiros com transferências num futuro não tão distante. A brincadeira nas redes sociais ontem era de que o Ajax deve estar super encantado, cheio de interesse em vários jogadores das categorias de base, tudo porque o Ajax tem contratado vários atletas formados em Cotia. Por falar em atleta formado em Cotia que foi para o Ajax, o Antony tem sido especulado no Real Madrid. Informação que vem da Espanha é de que o Real pode desembolsar 50 milhões de euros para contratar o Antony. Notícia que interessa muito ao São Paulo, porque o Tricolor tem 20% do valor de uma venda futura, além do mecanismo de solidariedade, e a chance de faturar bastante dinheiro. Bora fechar o vídeo falando sobre Tati Castelhanos. O torcedor palmeirense está alucinado com a possibilidade de não ter um centroavante para o Mundial. E nas últimas horas cresceu a especulação de que o Tati está muito perto de fechar com o Palmeiras, que o Verdão fez uma proposta, que o New York City aceitou e que a coisa está encaminhada. Fui checar essa história com 2 fontes diferentes que eu tenho dentro do Palmeiras. E ambas asseguraram que isso é mentira.
Uma delas, inclusive, me afirmou que nem houve uma reabertura de negociações nos últimos dias. Só para você entender o contexto. O Palmeiras tem tratado com o New York City por meio de um intermediário, um empresário brasileiro bastante conhecido. Nos últimos dias, uma mulher, que não é brasileira, se dizendo intermediária do New York City, procurou gente da imprensa aqui no Brasil para assegurar que as conversas haviam sido reabertas e que o acordo poderia ser fechado em 12 milhões de dólares. Eu venho dizendo para vocês que essa oferta de 12 milhões de dólares já havia sido feita pelo Palmeiras alguns dias atrás e recusada pelo New York City. O clube que é o atual campeão americano tem muito dinheiro e só vai vender o Tati Castellanos por algo na casa dos 20 milhões de dólares, que equivalem hoje a 110 milhões de reais. Se não for para sair agora, o jogador fica na Major League Soccer por mais uma temporada. Ele foi o craque do último ano, artilheiro da competição, um nome decisivo na conquista do inédito título do New York City. Então, o torcedor palmeirense que se animou, que imaginou que o Tati Castellanos seria o centroavante pro Mundial de Clubes, esqueça. Negociações estão travadas. O Palmeiras nem reabriu conversas porque entende que não consegue chegar nos 20 milhões de dólares. Nem o fato de o Tati não ter recebido propostas do futebol europeu, como ele mesmo imaginava, acabou mudando essa história. Pode acontecer uma reviravolta? Acho muito, mas muito improvável. Especialmente porque essa intermediária mulher que tem tentado agitar o negócio só tem causado ainda mais confusão entre o Palmeiras e o New York City. O Palmeiras alega que não está mais tocando o assunto Tati Castellanos. Mas aí você deve estar se perguntando, então tá bom, Nicola, não vem mais centroavante para o Mundial? Posso te assegurar que o Palmeiras segue buscando alternativas no mercado, um pouco mais baratas do que aquelas primeiras listadas, mas segue com bastante dificuldade. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like, quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Também queria reafirmar o convite para você se inscrever no nosso canal de cortes. A gente separa os principais trechos dos conteúdos de cada time para que você possa não perder nada e ficar super por dentro. Vou deixar o link do canal de cortes aqui na descrição, beleza? Abraço, tchau!